Pessoal, vamos lá. Na aula passada, nós falamos sobre os moluscos, não foi? Isso, moluscos. Essa aula a gente vai falar sobre uma categoria de vermes anelados. Daí o nome, anelídeos. Deixa eu mudar aqui. Na verdade, é a terceira categoria de vermes, tá? Nós vamos ter aqui ao longo da escala zoológica. Então, assim, na escala zoológica, nós temos os vermes que nós chamamos, tá, de vermes chatos, que é aquele que nós vimos lá atrás, são os plateumintos. Nós temos os vermes cilíndricos, que são os nemateumintos. Agora nós temos outro tipo de verme cilíndrico, que são os anelídeos. Lembrando que os nema, teumino lombriga, etc., tal, né, que é Ascaris lumbricoides, ancilostoma, Wuchereria, enfim, são vermes que apresentam o corpo liso, não tem segmentação corpórea. Eles são cilíndricos, mas sem segmentação. Esse aqui não. Esse aqui o corpo é metamerizado, tá? Você tem estruturas formadas como anéis em volta do corpo. Para você pensar de imediato, assim, quem seriam esses vermes? Vamos lembrar aqui das minhocas. Todo mundo já viu uma minhoca. Então, a minhoca é fácil você colocar na sua mente aí que tem um corpo cheio de anéisinhos, tá? Então, por isso chama anelídeos. Então, anel, corpo metamerizados, tem metâmeros, ou seja, tem segmentações corpóreas homônomas, que a gente vai falar aqui, com anéis, formados a partir de anéis, daí a nomenclatura anelídeos, tá? Vermes cilíndricos com o corpo agora metamerizados. A gente vai ver também as evoluções que eles apresentam em relação aos nemateumintos. Então, eu já vou adiantando, como a vida não está fácil para ninguém, a aula hoje também é grande, viu? Não tão grande, talvez, como a semana passada, mas é grande, tá? Então, o que nós tiramos aqui, ó? Anelídeos. Vamos colocar assim, ó. Você vê aqui, do latim, você tem a palavra anulus, tá? Essa palavra que vem do latim, que significa, então, o que, Zé? Anel. Certo? Então, ó, são vermes com corpo em forma de anel. Beleza? Então, vamos pegar aqui, então, algumas características desses vermes e tal, só para a gente já ir colocando aqui. Então, a primeira coisa que eu já estou falando que são vermes, né? São animais, vamos colocar assim, ó, vermiformes. Nossa, Zé, que fera, são animais em forma de verme. O corpo dele, você pode dividir em mais de duas partes? Não, tem simetria, então, bilateral. De simetria bilateral, nós vamos ter aqui, tá? E outra coisa, caracterizado, então, por esses anéis corporais que a gente vai chamar de segmentação ou metamerização. Então, caracterizados, vamos colocar assim, ó, caracterizados, tá? Pela segmentação, ou também conhecido como metamerização corporal, ou corpórea. Então, tem um corpo dividido, então, em anéis. Ah, Zé, então isso é fácil, né? Sim, tá? Então, vamos colocar assim, ó. Corpo formado
por uma sucessão de anéis idênticos, ou que a gente vai chamar aqui de homônimos, idênticos ou homônimos, exceto os dois primeiros anéis que formam a cabeça e o último, a gente vai chamar aqui de pigígio, em que a abertura anal, em que ocorre o ânus, a abertura anal. Então esses vermes também já têm ânus, né? Tipo os nematelmintos. Sim, tá? Então, ó, anel, metâmero, segmento, é tudo a mesma coisa. Tudo são sinônimos, tá? Zé, como é que é o hábitat deles? Qual que é o principal hábitat deles? Então, vamos colocar aqui, ó. Onde que eles moram, hein? Qual que é o endereço deles? Então, você pode colocar assim, ó. Vivem nas águas doces e salgadas. Dá uma resumida aí, que o material de vocês aí tá bem grande, viu? Ó, nas águas doces e salgadas. E também você pode encontrar na terra úmida. Você falou que a gente lembra sempre, quando a gente fala em anelídeos, a gente lembra sempre em minhoca, né? Sim, a gente vai lembrar sempre em minhoca. Então, por isso que eu quero dividir para vocês aqui em 3 classes. Ó, compreendem, vamos chamar assim, ó. Compreendem 3 classes. A gente vai estudar as 3, vai falar sobre essas 3 classes. Primeiro é aqueles que têm cabeça, poliquetos. Tá? Quem são esses poliquetos? Aqui você vai ter aquele verme que chama palolos, tem aquele verme que chama eunice. A gente vai ver como é que eles são, tá? Vai ver que são vermes marinhos. Vou falar como que ele é utilizado também na gastronomia, tá? Afinal de contas, não são só as ostras, as lulas, os escargots que são utilizados na gastronomia. Agora, você que é de Alfenas, você que é da terra, você vai lembrar disso aqui, ó, oligoquetos. Quem são os oligoquetos? São as minhocas. Você é da terra, tá? Você é de Alfenas. Então você é minhoca. Então você tem que os oligoquetos são as minhocas e aqui a gente tem os irudíneos. Os irudíneos são, a gente vai ver essa questão de órgãos também transplantados, porque até hoje tem isso aqui no hospital, ó, os caras deixam lá até 2 meses sem alimentar, ela fica murchinha. Aí quando você tem a decepação, um acidente de um órgão, você perde uma orelha, perde um dedo, aí você vai, implanta aquele dedo, etc. Tal. Por que eles colocam sanguessuga aqui? Qual que é o papel da sanguessuga, que é um verme que vive em ambientes pantanosos, tá? Qual que é o papel desse animal? Então vamos começar primeiro aqui, ó, falando um pouquinho sobre os poliquetos. Poliquetos. Essas 3 classes aí. Vamos começar com os poliquetos. Nossa, Zé, esses poliquetos aqui você vai... Vou mostrar para vocês uma fotinho deles aí, para você já ir acostumando. Deixa eu pegar aqui na internet. Peraí, onde eu coloquei? Eu tinha deixado aqui mais ou menos no esquema. Quer ver só que legal? Vou aumentar isso aqui para eu tirar um print decente. Aqui, ó, você vai lembrar desses poliquetos aqui, ó. Vou pegar o Eunice e o Nereis. Vamos pegar o Nereis aqui, ó. Que é legal. Deixa eu ver. Vamos lá no Paint, vamos colar.
Vamos personalizar o nosso material a partir, né? Vamos lá. Então, aqui eu vou pegar o Nereis. Isso aqui, pelo menos nesses canais de TV aí, Net Geo, Wild, Animal Planet, esses canais Discovery, sempre passa de bichinhos, etc. Tal, você acaba sempre vendo esses animais. Se é que você já não viu, naturalmente, ou se é que você já não comeu também, a gente vai ver o que você come desse animal aqui, que é um negócio bastante nutritivo, só que é um negócio bastante estranho. Deixa eu ver se vai copiar bonitinho aqui para você ver. Vamos lá, que para entrar aqui no Meet, para copiar, demora. Aí, beleza. Olha só. Já viu, Zé? Olha algumas coisas interessantes que tem aqui nos poliquetos. E você vai ter o Nerei, você tem o Eunice gigantais, tá? Quem que são esses? Tipo palolo. Os nativos comem também o verme inteiro porque ele é altamente proteico. Tá vendo aqui, ó? O corpo dele, ó, é totalmente segmentado. Dá para ver aí, né? Espero que dê, porque o material de vocês, depois eu passo, eu salvo esse material e passo para vocês. O corpo dele é todo com anéis, tá vendo? Ó, anéisinhos para o corpo inteiro, ó. Ó. O que é diferente aqui são os dois primeiros anéis e o último, tá? Onde sai o ânus. Agora, você tá vendo que tem essas estruturas aqui no corpo, em volta do corpo deles aqui, a gente vai ver que essas estruturas aqui, elas são legais, porque elas se chamam parapódios. O que é isso aqui, Zé? Você falou que são vermes marinhos? Ah, aqui dá para ver, ó. Olha o parapódio aqui, ó, em corte. São vermes marinhos, né, Zé? São. Então, são vermes marinhos, precisa nadar, né? Tá na água, precisa nadar, exatamente. Então, isso aqui funciona como remo, tá? Para natação. E nesses parapódios aqui também estão embutidos as brânquias para respiração. Ah, eles têm respiração branquial, que nem os peixes, né? Isso, tem respiração branquial, tá? Que lembra os peixes. Então, tá vendo aqui outra coisa, ó. Eles têm esses tentáculos aqui, ó. Esses dois primeiros segmentos que são distintos, que são diferentes dos demais, é o prostômio e o peristômio, tá? E o pigídeo é o último segmento. Aí você tem os tentáculos aqui, ó, peristomiais, e os tentáculos que parte do prostômio, que é o primeiro, tá? Aqui você tem os palpos e os tentáculos que servem, então, para captação do alimento do lado externo do corpo. E aqui você tem, ó, a boquinha dele, tá? Lembrando que é um animal como os nemateumintos, já apresenta sistema digestório, tá? Completo, tá? Tudo bonitinho. Acho que dá para vocês verem bem aí, né? Acho que tá ficando legal essas fotinhas aí do print aí. Acho que tá dando para vocês verem bem. Então vamos colocar assim, ó. São vermes marinhos, tá? De corpo nitidamente segmentado. Nossa, Zé, no qual se destaca isso mesmo, uma cabeça com olhos. Tá? Então você tem a cabecinha e os olhos. O que mais você tem ali? Palpos e tentáculos. E a boquinha, né? Palpos e tentáculos. A boca vem um pouco depois. Nossa, Zé, que legal, né? Tá, agora presta atenção, em cada anelzinho desse aqui que você está observando, ó, em cada segmento, vou colocar assim, ó, em cada segmento, ou como queira aí, ó, anel, tá? Que é a mesma coisa. Você vai ter aqui, ó, eles possuem, então, um par de parapódios. Possuem um par de parapódios, tá? O que são esses parapódios, Então, são extensões que eles têm no corpo, extensões que nós chamamos de extensões laterais. Então, são extensões laterais destinadas, tá? Ela não se articula, tá? Não articuladas,
destinadas à natação, principalmente, e à respiração. Então, a primeira coisa para natação, tá? Então, o que ela vai servir além dessa questão aí? Então, funciona, então, como estruturas locomotoras, estruturas, natação, vírgula. Então, estruturas locomotoras, tá? Que aparecem, então, numerosas cerdas, que você está vendo esses pontinhos pretos, com eixos quitinosos, de quitina mesmo, tá? Que é um polissacarídeo. Implantados. Então, você vai ver esses eixos quitinosos aqui, implantados nos parapódios. Tá? Então, para citar um exemplo desse desenhinho aí, ó, que você está vendo, vamos chamar isso aí, ó, o Nereis, tá? Então, aqui, ó, Ctrl I, Ctrl I. O Nereis gigantais, vou colocar o nome aqui em latim, tá? O Nereis, um predador, aliás, um exímio predador de hábito noturno, atinge até 45 centímetros de comprimento. É grandinho, viu? Meio metro quase. Nossa, Zé, então ele é grandinho, né? É, um pouquinho grande. Então esse Nereis vocês estão vendo aí na primeira figura aí. Agora, o outro que você vai ter aí, ó, que a gente chama de Eunice. Vamos chamar aqui, ó. Já o Eunice. Eunice gigantai, né? Gigantai. Ctrl I de novo. Já o Eunice gigantai chega a ter 3 metros de comprimento, ao tamanho. São aqueles vermes que dão na areia lá, tá? São os vermes tubículos. Chega a ter até 3 metros de comprimento. De repente você vê isso no mar, você vê na praia, alguma coisa assim, você vai achar que é uma serpente, né? Na verdade, não tem nada a ver com serpente. É um verme, tá? Eles são chamados de tubículos, os chamados tubículas, tá? Vivem no interior de tubos, vivem no interior de tubos, e eles mesmos constroem, tá? E eles constroem ao longo da vida, tá? De que forma? Eles vão aglutinando grãos de areia em torno do corpo. Vão juntando ali, aglutinando grãos, de areia ao longo do corpo. Zé, você está aglutinando, então, grãos de areia ao longo do corpo? Isso para quê? Isso aqui para favorecer, tá? É a proteção corpórea desses animais. E esses grãos de areia, eles são considerados por alguns biólogos como se fosse uma espécie de um esqueleto protetor também, que auxilia na proteção, tá, desses animais em relação ao meio externo. Então, vamos colocar aqui, ó, outros vivem, vamos colocar assim, em buracos
buracos que cavam na areia, tá? Das praias, principalmente, ou em zonas litorâneas mais profundas. Essas duas situações aí. Outra coisa que você não pode esquecer é fazer a conexão desses animais com os pelecípodes, moluscos pelecípodes e com os espongiários. Por que eu tenho que fazer essa conexão dos moluscos pelecípodes e com os espongiários? Porque todos eles são animais filtradores. Lembra lá que os pelecípodes não têm a rádula para ralar o alimento, mas através das duas conchas lá ele consegue filtrar a água, assim como as esponjas. Então são animais fundamentais para o ecossistema, tá? Então vou colocar assim, os tubícolas, vou colocar assim, são animais filtradores, tá? Ou em outras palavras, isto é, fazem a água penetrar e circular em seu corpo, fazem a água penetrar, circular em seu corpo, tá? Retendo, basicamente o quê? As partículas retendo as partículas alimentares presentes na água. Ou seja, você tem ali plâncton, você tem ali alguns outros fragmentos que interessam, etc. Tal, ele vai fazendo o quê? Ele vai retendo essas partículas alimentares. Aí você tem, então, algumas características do primeira classe dos anelídeos, que a gente vai chamar aqui de poliqueto. E a minhoca, Zé? E a minhoca, que é um cidadão da Terra, tá? A minhoca. Os oligoquetos. Então, a segunda classe, coloquei número aqui ou não? Coloquei número, não coloquei. Os poliquetos. Vamos colocar a segunda aqui, então. Para a gente falar um pouquinho de cada uma delas. Espera aí, deixa eu só diminuir aqui. Os oligoquetos. Vamos falar um pouco agora da minhoca. Zé, mas minhoca é mais fácil que minhoca, eu já conheço. Você conhece, mas eu vou colocar aqui um desenho também para ficar mais fácil para você. Deixa eu achar o minhoquinho aqui. Para ficar mais fácil você observar. Vou dar print aqui. Colocar no pente. Aí você vai enxergar com mais facilidade. Por quê? Depois, daqui a pouco eu vou falar sobre a reprodução desses animais. Tem uma diferença. Os poliquetos são animais dioicos, tá? Você tem o macho e tem a fêmea. A minhoca tem uma diferença. A minhoca e a sanguessuga tem uma diferença. Além de ter o clitelo, né, para reprodução. Tanto a minhoca quanto a sanguessuga, eles são animais monóicos, são hermafroditas, têm os dois sexos no mesmo corpo, tá? Já são assim naturalmente. Então tá aqui, ó. Aí, ó. Zé, então, deixa eu ver um detalhe aqui, ó. Olha só aqui, ó. Os oligoquetos. Então, Zé, eu não estou vendo aqui, primeira coisa que eu não estou vendo em relação aos poliquetos, aqui ele tinha a cabeça distinta do corpo, né, Zé? Ó, tá vendo que tem a cabeça distinta do corpo? Dá para você ver aí, né, a cabecinha dele, ó, distinta do corpo. Agora, quando você olha para a minhoca, olha a diferença aqui, ó. A minhoca tem uma diferença, você não consegue, tá tudo fundido ao corpo, você não consegue separar a cabeça do corpo, tá? E aqui fica mais claro aquilo que eu falei para vocês. Primeiro,
Aqui você tem os dois órgãos reprodutores, os dois poros genitais, tanto o feminino quanto o masculino. A gente vai ver que eles ficam na posição invertida para trocar espermatozoide na época da reprodução, né, minhoca. E você tem esse anel aqui, ó, no corpo dela, que é conhecido como clitelo. Esse anelzinho aqui, tá? Tem que libera aquela secreção de muco, etc, tal. E nesse anel aqui, que ele vai se converter em cócon, que vão ser depositados os óvulos da minhoca, que vão ser fecundados. A gente vai ver a reprodução. Então, além de ser hermafrodita, além de não ter a cabeça distinta do corpo, olha só aqui, ó, exceto esses dois primeiros anéis, ó, aqui você tem o prostômio e o peristômio, tá vendo? Esse prostômio e peristômio, eles são os dois primeiros anéis que são diferentes do restante do corpo, que tem os anéis iguais. E o último anelzinho aqui, onde sai a abertura anal dela, você tem um anel que a gente chama de epigídeo, tá? Então, prostômio, peristômio e epigídeo. Os demais anéis, praticamente, eles são idênticos, a segmentação deles, tá? E aqui você vai ver esse clitelozinho que a gente vai falar. E a minhoca, ela tem algumas cerdas laterais, mas não tantas cerdas quanto nós vimos nos poliquetos, tá? Tem menor quantidade de cerdas laterais aqui. Isso aqui auxilia no processo de locomoção. Bom, Zé, mas minhoca é fácil a gente guardar, porque minhoca a gente sempre vê, fala sobre minhoca, etc. Tal, tá? Então, vamos colocar assim, ó, os oligoquetos é a classe das minhocas. Então, se é a classe da minhoca, são animais agora de corpo segmentado e sem cabeça, ou você pode ter a estrutura corpórea dele já fundida, tá? Então, são animais de corpo segmentado e sem cabeça. Beleza? Então, se eles são sem cabeça, ó, as minhocas, um detalhe aqui que distingue claramente, tá? Como é que fala? Distingue claramente em relação aos poliquetos. Então, as minhocas possuem poucas cerdas no corpo. Então, possuem poucas cerdas para favorecer o deslocamento. Favorecer a movimentação, tá? Ó, tamanho da minhoca, tamanho médio de 15 centímetros. Então, vamos colocar assim, ó, seu tamanho médio é de 15 centímetros, só para você ter uma noção. Agora, tem aquele minhocão gigante, né? Parece uma serpente, mas não é. O minhocossu, chamar assim, ó, minhocossu, isso mesmo. Minhocossu, vou colocar assim, é uma espécie gigante que atinge até 2 metros de comprimento. Nossa, Zé, esse aí é grandão mesmo, né? Esse é bem grande, tá? Bem legalzinho. Outra coisa, então, que a gente viu no desenho ali, ó, essa presença do clitelo. Então, vamos colocar assim, ó, nos animais sexualmente maduros, tá? Observa-se, vamos colocar assim, ó, na região anterior do corpo, região anterior do corpo, o famoso clitelo. O que é esse clitelo? É esse anel aí, ó, mucoso, vou chamar assim, um anel mucoso, que serve
para unir duas minhocas durante a cópula, durante a transferência, tá, dos espermatozoides durante a cópula e para formar o casulo protetor dos ovinhos da minhoca. Nossa, Zé, que legal. Então aí você vai ter um casulo protetor desses ovinhos, né? Sim, 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 sim. O Zé, que mais interessante a gente pode falar da minhoca, além daquela importância para a pescaria, né? Minhoca gosta de solo úmido, né, meu caro? E você vai ver um detalhe interessante. O que a minhoca faz? A minhoca, ela come solo, o solo, quando ele está naquele local que há mais umidade, tem mais matéria orgânica. A minhoca, ela vai alimentar-se da matéria orgânica do solo. Então, qual que é o princípio dela? Ela é comer a matéria orgânica, metabolizar aquela matéria orgânica e liberar o que nós chamamos de humus de minhoca, tá? Que é aquele estercozinho altamente concentrado. Então, passa pelo sistema digestório da minhoca, ela evacua aquilo. Então, essas fezes nós chamamos de humus de minhoca. Então, vamos colocar assim, ó, aqui ainda. E outra coisa, você corta uma parte dela, ela consegue regenerar, né? Então, vamos colocar assim, a capacidade de regeneração é elevada quando o animal é, tá, acidentalmente ou experimentalmente vai cortar o animal, por exemplo, você vai segmentar o animal, tá? Seccionado, chamado de seccionado, naquilo que nós chamamos de fragmentos. Seccionado em fragmentos, tá? Você corta o corpo dele em fragmentos. Ó, aí você consegue regenerar aquela parte que ele perdeu, tá? As minhocas, outra coisa também, são animais tubícolas também, só que no solo e não na areia. Portanto, são animais que nós chamamos de animais subterrâneos, tá? São animais subterrâneos. Tá aí, ó. Elas vivem em solos úmidos. São animais subterrâneos que vivem em solos úmidos e ricos no que nós chamamos de humus, é o cocô da minhoca, tá? Então, ricos em humus. O solo pode ser rico em humus natural e a minhoca, vamos entender aqui, ó. O solo pode ser rico em matéria orgânica natural, aqui no caso aqui solos úmidos aqui, ó. Vamos colocar assim primeiro, ó. Humus aqui é a matéria orgânica natural do solo. E a minhoca, depois que come esse humus, ela pode metabolizar e pode formar aqui o que nós chamamos de humus de minhoca, tá? Então, e são, vamos colocar assim, pouco encontrados em solos ácidos. Tá? Não se adapta bem a pH mais baixo, secos e arenosos. Então, essas condições aqui, minhoca gosta mais de solo argiloso. Por quê? Solo argiloso, ele acaba que retendo mais água, então fica mais úmido, então favorece o desenvolvimento delas, tá? Então, ó, elas vivem no interior de galerias. Então, ela vai formando, desde que ela vai cavando o solo, tá? Que escavam. Ela vai comendo o solo, tá?
perfurando, vamos chamar assim, ó, perfurando o solo, ingerindo a terra. Então, esse processo aí, ó, ela vai ingerindo a terra, vai comendo a terra. À medida que ela vai comendo a terra, ela vai, então, abrindo galerias no solo, tá? Então, se você abrir uma minhoca, o que você vai encontrar dentro dela? Então, o seu conteúdo, vamos chamar assim, ó, seu conteúdo intestinal, vai apresentar o que, então? Terra úmida e resíduos vegetais, tá? Vai apresentando essa terra com esses resíduos usados na alimentação. Tá aí. Nossa, Zé, então olha só, esses animais então exercem então um papel muito importante na agricultura, né? Sim. Por quê? Porque permite a infiltração da água no solo primeiro, tá? E fertilizam o solo também, favorecendo aí a liberação do seu cocô, que é o humus de minhoca. Então, ó, vamos colocar assim, ó, duas coisas. Eles vão promovem uma maior aeração do solo, facilitando a circulação de oxigênio pelas galerias abertas. Favorece também, ó, a infiltração da água da chuva através dessas galerias. Aí você tem também a infiltração da água descendo por esses buraquinhos abertos, tá? Ao evacuar, libera o humus. Tem até aquela minhoca, né? De minhoca da Califórnia, na minhoca californiana. Então, libera um humus de minhoca que enriquece o teor de matéria orgânica do solo. Inclusive, tem gente que faz aqueles canteiros, né? Você vai colocando ali matéria orgânica para minhoca, etc. Tal. E à medida que você vai colocando essa matéria orgânica aqui, ó, ela vai enriquecendo ali com essa matéria orgânica e o solo vai ficando melhor, né? Se você colocar a matéria orgânica da minhoca no solo, tá? Então, só para a gente falar um pouquinho, essas são as minhoquinhas. Vocês já conhecem bem. Agora, outra coisa aqui interessante. Qual que é o terceiro, Zé? O terceiro são as sanguessugas, que você falou, né? Então, a gente vai ter aqui os hirudíneos. Aqui é os que a gente chama de sanguessugas, os hirudíneos. Tem alguma fotinho para você colocar para a gente aí? Vamos ver aqui. Acho que eu tenho também hirudíneo. Tem. E bem bonitinho ainda, tá? Isso aqui é fera demais, os hirudíneos. Então, peraí. Olha que fera. Só para você ver a estrutura corpórea dele. Isso aqui você acha muito em local pantanoso. De repente você entra num açude assim, além de você
correu o risco lá de ser contaminado pelo Bionfalária glabrata, se nadou e coçou é porque pegou, ser contaminado por Schistosoma mansoni. Às vezes você olha na tua perna assim, tá cheio disso aqui, ó. Olha que fera. Tá vendo aqui que você tem um verme diferente? Olha só aqui, ó. A boca dele aqui, ele tem mandíbulas, ó. E nessas mandíbulas aqui você vai ter a fixação do teu tegumento. Por quê? Porque ele é hematófago, tá? Ele come sangue. Ah, Zé, ele come sangue, ele vive de sangue, né? Sim. Então ele vai usar animais para ele sugar esse sangue. Sangue suga, né, o nome dele. Então tá aí, ó. Aí você tem aqui, ó, a movimentação dele também, ó, no solo, tá? A forma que ele usa para deslocar-se em busca de um animal para ele poder sugar o sangue. E são animais interessantes porque eles ficam muito tempo, tá? Sem se alimentar. É o que acontece com aqueles que ficam nos vidros em hospitais lá, que a gente vai falar daqui a pouco já. Então vamos colocar assim, os irudinhos. Não, você sabe o nome dele aí, vulgarmente chamado sanguessuga, tá? Não apresentam, tem vírgula aqui não, pô. Os irudinhos não apresentam, tem um corpo liso, tá? Cerdas. Então aqui você tem um corpo liso, e não dá para você também visualizar externamente, muito claramente, os anéis, como acontece nos poliquetos e como acontece nas minhocas, tá? Você não consegue ver com tanta nitidez. Então tem um corpo liso, tá? Não apresentam cerdas, nem tentáculos e nem parapódios. Vou colocar assim, nem tentáculos e nem parapódios, tá? Então esses são os irudíneos. O que acontece com eles, então? O corpo deles, ó, tem o corpo, vamos chamar assim, dorso ventralmente, pode ser, dorso, ó, dorso, ventre, esse aqui é o ventre na mão, isso aqui é o dorso, tá? Tem um corpo dorso ventralmente, achatado, com duas ventosas, uma em cada extremidade. Ah, Zé, então tem uma em cada extremidade. Sim. É um detalhe que você não pode esquecer. Na ventosa anterior envolve a boca. Então, a ventosa anterior envolve a boca, tá? Que apresenta cerca de 3 mandíbulas vamos colocar assim, em forma de serra circular. Nossa, então tem aquela serrinha ali, isso que nós vimos aqui, ó. Se você olhar aqui, parece uma serrinha mesmo, ó. Tá vendo? 3 em forma de serrinha semicircular. Então isso aqui é para favorecer ele fixar, então, no hospedeiro, né? Exatamente, para favorecer a fixação. Então aqui, ó, fixando-se, vamos colocar assim, pela ventosa posterior, tá? O que vai acontecer? O animal, ele vai distender o corpo, o animal distende o corpo ao máximo possível que ele aguenta, tá? Prendendo, que nós chamamos aí a ventosa anterior. Ele prende no hospedeiro a ventosa anterior, tá?
destacando a posterior. Como fosse prendendo a ventosa interior no hospedeiro. Fica mais fácil, tá? O processo vai se repetindo e o animal ele consegue se locomover. Como você tem um desenho ali em cima. Repete e o animal se locomove. Então, são animais hematófagos que comem sangue. São animais hematófagos que comem sangue, vivem no mar, tá? Água doce, vou colocar assim, no mar, água doce, em ambientes terrestres úmidos. E em Nossa, Zé, que legal. Então, uma coisa que você não pode esquecer, tá? Ah, mas eles são parasitas do quê? Parasitas do meio externo, né? Não se hospeda dentro dos animais, de outros animais. Então, são ectoparasitas, tá? Então, eles são ectoparasitas de diversos animais. No caso aqui, os famosos hirudíneos. Agora, Zé, vamos falar sobre algumas características anatofisiológicas desses animais. Agora, como um todo, vamos abranger todos eles, para a gente tentar resumir o máximo possível aqui, ó. Vou colocar assim, ó, características anatofisiológica dos anelídeos. Nossa, então, isso aí então vai ser facinho para a gente aprender agora, Zé? Espero que sim, tá? Faço votos que sim. Primeiro a gente vai falar sobre o tubo que eles têm em torno do corpo, que a gente chama de túbulo músculo-dermático. Para que serve esse tubo músculo-dermático, tá? E se ele tem função também, basicamente, relacionada à função esquelética. Então, vamos falar sobre algumas características aqui. Vou mudar aqui a corzinha. Vamos colocar assim, primeira característica. Vamos falar sobre o tubo. A gente vai chamar de tubo músculo dermático. Nossa, Zé, o que é esse tubo músculo dermático? Ah, será que então ele está relacionado à sustentação do corpo? Sim, ele está relacionado à sustentação do corpo. Então, vou colocar assim, ó, a parede corpórea, vamos colocar assim, tá? Dos anelídeos. Ela vai ser, então, formada pelo túbulo músculo dermático. Ah! Então, se ela forma uma parede, ela vai ser constituída por quem? Vai ser constituído por epiderme e musculatura. Não esqueçam disso, tá? Constituído por epiderme e musculatura. Nossa, Zé, então é facinho. É bem bobinho mesmo, tá? Agora, para que serve isso? Vamos lá, então. Formando a epiderme, tá? Nós vamos encontrar aqui um epitélio simples e cilíndrico. Encontra-se um epitélio simples e cilíndrico. Para que serve esse epitélio simples e cilíndricos, tá?
que contém, chamamos de células glandulares, tá? E sensoriais. Tanto as células glandulares quanto as células sensoriais. Então, recobrindo, ó, nós chamamos de epidêmio, recobrindo a epidêmia, e vai destacar aqui, Zé, vamos ter aqui um destaca-se aqui uma pequena cutícula, uma camadinha bem fina, tá? Destaca-se uma cutícula bem fininha, vou falar aqui delgada, ela é permeável e não apresenta quitina, polissacarídeo, tá? E não permeável e não quitinosa. Ah, Zé, então o que vai acontecer? Então, logo abaixo da epidêmia, você vai ter aqui, ó, aparecem duas camadas musculares, tá? Aparecem duas camadas musculares. Quais seriam essas camadas musculares? Uma que é externa e circular, então vou colocar assim, uma que é externa e circular, tá? Nessa camada muscular. E outra que é interna e transversal ou longitudinal. Vai ser basicamente a mesma coisa, tá? Agora, esse tubo, ele tem uma função. Qual que é a principal função dele? A principal função dele é oferecer maior proteção e sustentação corpórea, tá? Então, ó, sua principal função é oferecer maior proteção e sustentação corporal. Aí. Então, esses animais têm esse túbulo músculo-dermático. Zé, dentro dessas características fisiológicas, como é que acontece a digestão e a circulação desses animais? Então, vou colocar aqui, ó, digestão e circulação. Para a gente ver como é que se faz, etc, tal, blá, blá, blá. Então, de uma forma geral, tá? O tubo digestório é completo. Acontecia também nos nemateuminos, tá? Então, o tubo digestório aqui, ó, é um tubo digestório completo e retilíneo, tá? Então, se ele é um tubo digestório completo e retilíneo, então ele tem todas as estruturas que os animais têm. Você vai ter boca, faringe, esôfago, estômago, intestino e ânus, tá? Compreende ou compreendendo boca. Aí você tem a garganta aqui, ó, faringe, esôfago, estômago, intestino e ânus. Então é completinho. Só que tem uma diferença, tá? De animal para animal. Tem algumas particularidades aqui que você vai encontrar em alguns animais. Na minhoca, por exemplo, ela já tem duas estruturas aqui. Uma das estruturas lembram as aves. Ó, logo após o esôfago, que vem logo depois aqui, ó, do esôfago. Então aqui, ó, aparecem duas dilatações.
Quem são essas dilatações? Essa dilatação, a primeira é para umidificar, umedecer o alimento, tá? A primeira é o papo, e a segunda, a moela, que é para triturar. Então, o papo para umidificar, e a moela. A gente vai ver isso aqui ao longo da escala zoológica, você vê que assim, por que as aves têm isso? Porque isso surgiu lá atrás, lá nos vermes, anelídeos, em forma de anel, tá? Então, ela já tem lá e já tinha uma estrutura, essa estrutura evoluiu nesse sentido, tá? Então, você vai ter aqui a moela que serve para trituração. Você vê, a ave não tem dente, mas tem a moela interna, né? Alguns gostam de comer moela de frango, etc. Tal. Então, vamos colocar assim, ó, o alimento formado por partículas de terra e resíduos vegetais. O alimento formado por partículas de terra e resíduos vegetais, tá? É armazenado no papo. É armazenado no papo, onde ele é umidificado e triturado na moela. Armazena triturado na moela, que por sua vez, que apresenta o que nós chamamos aqui de parede muscular. Que apresenta parede muscular. Nossa, Zé, então, um negócio bem simplesinho, né? Sim, um negócio bem bobinho e bem simplesinho. Eu acho que eu vou ter aqui... Peraí. Eu quero falar outra coisa também, que nós vamos ter em relação aqui ao intestino, tá? Vou ter aqui, deixa eu ver. Bem, vou colocar um desenho ali para ficar mais claro. Você vê aqui como é que é o tubo digestório aqui de um poliqueto e o tubo digestório de uma minhoca. Aqui, ó. Diminuir um pouco, ver se eu consigo colocar ele no... aqui. Então aqui, ó, só para você enxergar o que eu acabei de escrever ali, olha só. Aqui você tem o esôfago, né, tem a faringe, o esôfago, tá vendo aqui, ó? Ela tem essa aquisição aqui, que lembra a ave, tem o papo, depois você tem a moela aqui para triturar, aí o alimento triturado é como se funcionasse como digestão mecânica mesmo, como o dente, o alimento triturado vai para o intestino, depois vai sair pelo ânus, tá vendo aqui, ó? Olha só que legal aqui também, ó. Aqui você tem o poliqueto, ó. O poliqueto aí não tem o papo, não tem a moela, mas tem a boca, a faringe, ó, o esôfago, o intestino e tem o ânus também, tá? Ele só não tem o papo e a moela, que é uma característica das minhocas. E um detalhe interessante, a minhoca tem um probleminha. Então, ó, a minhoca apresenta o intestino curto, porém, ingere uma elevada quantidade de alimento. Então, para compensar esse intestino curto aí, para que ela possa assimilar e metabolizar, o que ela vai fazer, tá? Então, ó, para compensar intestino
curto e para agilizar a metabolização do alimento, a minhoca apresenta válvulas saca-rolha, que a gente chama. Válvulas Tiflossoli ou saca-rolha, em forma de um saca-rolha mesmo, tá? Que aumenta a área de absorção intestinal do animal. Tem essas válvulas aí em forma de saca-rolha, tá? Que vão aumentar essa condição do animal absorver maior quantidade de alimento. E um detalhe interessante, os nutrientes são armazenados em células especiais. A gente vai chamar aqui de cloragógenas. É isso aí. Agora você fala assim, Zé, na escala zoológica, essas válvulas em forma de saca-rolha, essas tiflossólias ocorrem somente na minhoca? Não. Você vai ter também, tá? Nos peixes cartilaginosos, por exemplo, tubarão. O tubarão, um exímio predador, come grande quantidade de carne, só que ele não, o intestino dele é muito curto, igual ao da minhoca. O que ele faz? Para aproveitar, ele tem essas válvulas em forma de espiral no intestino, tá? Porque o espiral, na verdade, ele é curto aparentemente, mas se você esticar, tá? Lembra da lei lá de Hooke, lá na física? Se você esticar, ela apresenta elasticidade, porque está em espiral. Então, isso ajuda a absorção, tá? Intestinal. E os sistemas circulatórios? Então, ó, a circulação é fechada. O que significa isso? Quando a gente fala fechada, é que o sangue ele vai circular apenas dentro de vasos sanguíneos, tá? Então, o sangue circula apenas no interior de vasos sanguíneos. Ah, que legal. Então, só dentro. Quando é aberta, o sangue ele sai dos vasos, vai para cavidades, que a gente vai ver nos artrópodes, por exemplo, que eu já falei para vocês na maior parte dos moluscos também, vai para as hemocélies, né? São as cavidades que devolvem o líquido para o coração. Então, o sangue tipo circulação é fechada, ou circulação, não, né? O sistema circulatório, ou a circulação. Circulação é do tipo fechado. Na organização mais típica, o que você vai ter aqui, ó, consta basicamente aqui de 2 vasos, a gente vai chamar aqui de vasos longitudinais. Quem são esses vasos longitudinais? Você tem aqui um vaso, que é o vaso dorsal, tá? No qual o sangue circula em sentido, tá? De trás para frente, no qual o sangue circula de trás para frente, tá? E outro ventral. Outro no sentido ventral. E nesse sentido ventral, Zé,
Aí, ó, o sangue flui no sentido inverso, da frente para trás, tá? O sangue flui no sentido inverso. Nossa, Zé, então você tem essa situação? Tem, situação bastante simples. Vamos colocar assim, ó, em cada segmento corpóreo, no caso aqui, os vasos dorsais são interligados por outros transversais, são interligados por outros vasos que são transversais, que rodeiam o tubo digestório do animal, tá? Então, vai rodear aqui todo o tubo digestório, rodeia o tubo digestório do animal e formam redes de capilares sanguíneos. Tá? Então, vai estar rodeando ali e formando redes de capilares sanguíneos. Então, ó, o sangue é impulsionado por contrações do vaso dorsal. Ah, isso eu lembrei no coração. O sangue é impulsionado contrações do vaso dorsal. Então, estou lembrando aqui do coração, né, Zé? Ou, então, uma outra situação também aí, por vasos laterais, tá? Por vasos, que a gente chama de vasos laterais, e anteriores de maior calibre. Nossa, Zé. Como é que chama esses vasos que empurram o sangue pelos vasos sanguíneos, tá? Vamos chamar aqui, ó, também chamados de Hurt, corações. Ah, então diga uma coisa, Zé. São os primeiros animais na escala zoológica que nós vamos ter aqui uma espécie de coração definido? Sim, os primeiros animais que nós vamos ter uma espécie de coração definido, tá? Só para você ter uma noção aqui, ó. Você tem elemento sanguíneo, então? Tem. Então, o elemento sanguíneo, ou sangue, é constituído, vou colocar assim, ó, por um plasma. Nesse plasma aí você vai ter, contém amebócitos. Esses amebócitos estão normalmente aqui, ó, livres, tá? E aqui você já tem, então, a proteína que circula o oxigênio, que permite a movimentação do oxigênio. Então, isso aqui você vai ter a hemoglobina dissolvida. Tá? Ah, deixa eu dar uma olhadinha aí como é que funciona esse sistema circulatório, esse coraçãozinho. Vamos dar uma olhadinha? Só para a gente analisar ele aqui, para você enxergar o que eu acabei de escrever, para facilitar a vida de vocês. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aí, ó. Olha só que legal. Na verdade, ó, você tem aqui, ó, 5 pares de coração. Tá vendo? Na verdade, ela tem mais de um coração. Você vai ter aqui cerca de 5 pares de corações, ó. Olha onde estão os corações aqui, ó, que impulsionam o sangue, tá vendo? Ao longo do corpo.
É um animal que você olha para ele assim, você não dá nada para ele, né? Mas é um animal que tem bastante características aqui, características bastante interessantes. Então, nós estamos no B, né? Gestão e circulação. Vamos para o C agora. C. A gente vai falar agora respiração e excreção. Respiração e excreção. Ah, para que serve então essa respiração? Como é que é a respiração, Zé? Depende. A minhoca vive em ambiente terrestre úmido, a respiração dela é cutânea. Os animais que vivem na água, a respiração dele é por brânquias, tá? Vamos colocar assim, ó, a respiração é cutânea, respiração é cutânea e branquial. Vai depender do tipo de animal que você estiver trabalhando, tá? Vamos colocar assim, ó, a cutânea é realizada, ela é feita, vou colocar assim, é feita a partir da intensa vascularização de intensa vascularização que existe abaixo da epiderme, tá? Então tá aí. Agora você vai ter, então, as brânquias mais primitivas. Essas brânquias mais primitivas são representadas por aqueles parapódios que a gente falou lá atrás, que serviu para natação, tá? São representadas, vamos colocar assim, são pelos parapódios, são aquelas extensões laterais para natação. Laterais para natação e respiração. Tanto para natação quanto para respiração, tá? E serão utilizadas, então, esses animais. Agora, você tem também essas brânquias aí, que são brânquias mais ramificadas, comuns nos anelídeos tubículos, tá? Então, as brânquias, vou colocar assim, as brânquias, o chapeuzinho faltou, são comuns nos poliquetos, ou seja, nos anelídeos que nós chamamos de anelídeos tubículos. E quando a gente fala de respiração cutânea, então, é mais comum, tá? Tanto na minhoca quanto nos oligoquetos. Vamos colocar assim, ó, o sistema excretor. Como é que é formado esse sistema excretor? Ele é constituído por unidades excretoras a gente vai chamar cada unidadezinha dessa aqui de nefrídeos. Então aqui a gente já tem os nefrídeos, já tem. Como acontece nos moluscos, você já tem os rins, que é o conjunto de nefrídeos, aqui começa a aparecer os nefrídeos, tá? Então, a cada anel, ou número, o que vai acontecer, Zé? Corresponde a um par
nefrídeos. Então, para cada anel, você tem um par desses nefrídeos, tá? É nefrídeos. Um par de nefrídeos. Constituídos por três estruturas, ó. Acho que eu vou, deixa eu ver aqui. Você vai ter aqui, ó, o nefróstoma, o nefroducto e o nefridióporo. Você vai ter o nefridióporo. Aí, você vai ter mais ou menos um funil, tá? E esse funil, ele vai permitir, então, a filtragem dos elementos aqui do sangue. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o funilzinho. Não é uma foto, deixa eu ver se eu tenho aqui. Só para você ver esses funizinhos azuis aqui, dá para ver assim. Não é a melhor de todas as fotos, mas já quebra o galho. Aqui, ó. Aqui, ó. Essas partinhas azuis aqui, tá vendo? Você tem esse funilzinho aqui, ó. Tem cílios que vai coletar as escórias metabólicas. Aí vai pro no nefroducto, tá? Aí tem uma bexiguinha primitiva. Aí você tem um poro que libera o xixi dela para o meio externo, que é o nefridióporo, tá? Que é o poro que libera o xixi para o meio externo. Mas aí o sistema nervoso e a reprodução desses animais, como é que é formado, hein? Vou colocar aqui então, ó, o sistema nervoso e a reprodução. Vamos resumir isso aqui, tentando aqui diminuir o máximo possível, tá? Da apostila de vocês, dando um resumo do resumo mesmo. Vamos colocar assim então, ó. O que é fundamental para a prova de Enem, essas coisas aqui, eu estou colocando para vocês. Os anelídeos são portadores de um sistema nervoso do tipo ganglionar. A gente vai chamar aqui de ganglionar ventral, tá? Então já são animais mais inteligentes. Já tem gânglios cerebróides, tá? Existem basicamente aqui dois gânglios cerebróides. Dois gânglios cerebróides. Mas então eles têm dois gânglios cerebróides? Tem. Então quem são esses gânglios cerebróides? Tá? Para que eles servem? Eles servem para processar as informações do animal. Tá? Então você tem dois gânglios cerebróides, tá? Que estão ligados, vou colocar assim, ó, ligados a outro tipo de gânglio que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, no desenho aqui, ó, ligados por meio de anéis, tá? A gânglios nós vamos chamar aqui de infrafaríngeos, tá? Vou colocar assim, ó, dos quais parte a cadeia, que a gente chama de cadeia ganglionar, ventral.
com um par de gânglios por cada segmento, ou seja, por cada anelzinho desse que eles apresentam no corpo, tá? Como elementos sensoriais, vamos colocar assim, ó, aparecem o que nós chamamos aqui de papilas e tentáculos, que a gente viu lá no início, lá nos poliquetos, tá? Papilas e tentáculos. Com funções que a gente vai chamar aqui de funções tácteis e gustativos. Então, eles conseguem, então, de certa forma, detectar o sabor do alimento, sim. Além, tá, de olhos para percepção luminosa. Nossa, Zé, então eles são os animaizinhos já bem desenvolvidozinhos, né? Tem um pouco aí de desenvoltura, digamos assim. Vamos colocar aqui o desenho para você ver o sistema nervoso. Vou copiar aqui, a gente fala da reprodução deles. Vou colocar aqui. Aí, ó. Olha os gânglios aí, ó. Os gânglios cerebroides e infrafaríngeos aí que estão intraligados aí, tá vendo aí, ó? Aí você tem esses gânglios aqui interligados, que através do sistema sensorial você consegue transmitir, tá? O animal consegue transmitir aqui, ó, sinapses, né, ao longo do corpo. Então você tem uma rede de células nervosas que permitem que o animal sinta. Ah, ele sente dor se eu cortar? Claro que sente. Ah, eu peguei a minhoquinha lá, enfiei um anzol nela. Sente, ela tem gânglio cerebroide, pô. Tá sentindo o estímulo, tá? O estímulo de dor. Agora, já por fim aqui, ó, quanto à reprodução, o que vai acontecer aqui, Zé? Vamos lembrar aqui algumas diferencinhas aqui. Os poliquetos são animais que nós chamamos de dioicos. São dioicos ou unissexuados. Você tem o macho e a fêmea, tá? Com fecundação externa e desenvolvimento indireto. Então tem larva. Então, desenvolvimento indireto, tá? A partir da larva, que a gente chama de larva trocófora. Beleza? Oligoquetos irudinhos, dá uma resumida aqui, tá? São hermafroditas, são monóicos ou hermafroditas, tá? Com fecundação interna. E a fecundação aqui é cruzada, tá? Duas minhocas se colocando em posição invertida, trocando aqui os óvulozinhos dela, trocando os espermatozoides, tá? E interna e cruzada, vamos chamar assim, e desenvolvimento direto, não tem fase larval, tá? E aquilo que nós mencionamos, a capacidade lá atrás de regeneração,
muito alto. No caso desses animais, tá? Aí você tem, então, um pequeno resumo. Deixa eu só colocar aqui para salvar. Anelídeos. Eu vou mandar para vocês aí já. Então aí vai, ó. Primeiro ano. Anelídeos. E aí vocês já receberam aí no WhatsApp de vocês. Essa parte é tranquila. Acho que a próxima aula na sequência aí, essas aulas são grandes mesmo, não tem outro jeito. Zoologia é grande essa matéria, tá? Próxima aula a gente vê os artrópodes e vai faltar agora só os equinodermos entre os invertebrados, tá? Depois a gente entra nos cordados, nos animais maiores, aí nos peixes, nos anfíbios, nos répteis, nas aves, nos mamíferos. E também é mais resumo também, para não complicar muito a vida de vocês aí, para ter um resuminho para vocês dar uma lida aí, dar uma estudada. Uma pergunta para vocês aí, como é que ficou a química aí a Ana Lúcia já começou o caderno 5? Não, Zé, ela tá fazendo exercício. Ah, tá. Para a gente ver como é que vai ficar o caderno 5 aí, para eu já dar as aulas, mas é tranquilo também. Beleza, então, vou dar um intervalo de vocês agora, né, 10h20, conforme combinado, vocês têm intervalo de 30 minutos. Até mais, então, semana que vem, nós nos vemos novamente. Vou parar aqui a apresentação, interromper a gravação.